Nosso país é um dos mais belos do mundo e atrai turistas de todos os lugares do planeta. As nossas capitais são lindas e possuem praticamente tudo o que pode encantar um visitante. Se fizermos uma viagem e percorrermos por toda a extensão brasileira, passando pelos estados, pelas principais cidades e todas as capitais, vamos encontrar muitas características. As cidades são diferentes por seus tamanhos e podemos encontrar muitas curiosidades entre elas, desde o número de habitantes, como o paisagismo urbano, as histórias e, claro, a qualidade de vida. Mas existe algo em comum em muitos estados e cidades brasileiras: a beleza ou a falta dela em muitos lugares. A maioria das ruas e dos bairros brasileiros não tem lá essa elegância toda. Porém, a pergunta que muitas pessoas fazem é por que muitos bairros e ruas do Brasil são tão feios? Seria má conservação, falta de planejamento ou simplesmente o poder público não tem interesse em padronizar os lugares com arquiteturas mais bonitas? Mas será que pelo fato do Brasil ser um país ainda em desenvolvimento pode impactar na qualidade dos bairros, das ruas e das cidades? A política brasileira pode ter alguma coisa a ver com isso? É o que vamos descobrir durante esse vídeo. Mas antes de continuar, eu quero te convidar para participar de um desafio. Precisamos da sua ajuda para fazer o canal atingir a meta de 100 mil inscritos. Se chegarmos a essa meta até o meio do ano, nós vamos escolher alguma ideia do que devemos fazer, que você vai deixar nos comentários abaixo desse vídeo. Para participar desse desafio, basta se inscrever nesse canal. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Os bairros brasileiros são muito diferentes e cada um tem o seu próprio estilo. A maioria das ruas tem infraestrutura, como calçamento para os pedestres, asfalto, esgoto, água encanada e rede elétrica. Até aí tudo bem, mas com todos esses detalhes embutidos, as ruas não oferecem tanta beleza assim. Algumas são tão feias que chega a dar pena. Faltam mais vida, natureza, conservação e alinhamento. As prefeituras não se empenham tanto em manter um padrão para deixar os bairros mais atraentes. A maioria dos serviços, como limpeza, manutenção, poda de árvores e reparos, são realizados, na maioria das vezes, apenas quando acontece algum tipo de problema. Não era para ser assim, mas infelizmente as cidades também são vítimas do descaso e da falta do interesse público. As ruas podem ter todos os serviços necessários para os seus moradores, mas tem muitas diferenças nos espaços, na geografia e também nas habitações. Se repararmos bem, o que pode deixar uma rua feia são alguns detalhes, como casas mal conservadas, calçamento com defeitos, vegetação morta e fiação elétrica exposta. Vamos combinar que não tem nada mais assombroso do que um poste com aquele emaranhado de fios para tudo quanto é lado. Se as prefeituras do país adotassem um padrão para as nossas ruas, a estética urbana ficaria bem melhor, principalmente nas grandes capitais que concentram um vasto turismo e possuem uma farta economia circulante. O motivo da feiura das cidades pelo Brasil pode estar nas ruas mal conservadas. O nosso olhar é o nosso cérebro. Gostam de tudo aquilo que pode ser atraente e bonito. Sendo assim, muitas pessoas zelam por suas casas e pela aparência pessoal, mas muitas delas não fazem o mesmo com os bairros. Algumas comunidades se empenham em manter algumas áreas mais organizadas, porém, muitos serviços dependem do poder público para serem desenvolvidos. A maioria das cidades brasileiras possuem locais lindos, mas também existe muita pobreza e falta de recursos pelo caminho. As grandes capitais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, são famosas mundialmente, mas trazem muitos problemas. Infelizmente, a violência é o primeiro fator que impacta na vida das cidades.
Além disso, o crescimento urbano é cada vez mais acelerado e, com isso, muitas pessoas acabam morando em locais inadequados. O lado lindo do Rio de Janeiro é a Zona Sul e as suas praias cariocas, o paisagismo da cidade, a Baía de Guanabara e o Cristo Redentor. Os diversos pontos turísticos encantam qualquer pessoa que viva ou chegue na cidade. A cidade maravilhosa dispensa apresentações, mas não esconde a intensa linha de problemas. Copacabana pode ser um dos bairros mais famosos do mundo, porém, o que tem de bagunça pode não caber em um livro. Outros bairros são elegantes, como Ipanema, Leblon, Flamengo e São Conrado, mas essas regiões têm aspectos contrastantes, onde se misturam muitos estilos visuais. A capital paulistana também não fica atrás, com algumas ruas feias e sem vida. Talvez você já tenha ouvido falar na famosa e badalada Rua Oscar Freire, reduto de compras da nata paulistana. A via, localizada na região central de São Paulo, é famosa por reunir lojas de diversas grifes nacionais e internacionais. Porém, muita gente sequer imagina que é uma via cheia de buracos na calçada, fios elétricos desorganizados, asfalto com problemas e muita desordem no trânsito. Toda metrópole, independente do tamanho, tem um lado bonito e o feio. Pode até acontecer, mas não é de praxe encontrar falta de saneamento ou de luz em plena cidade grande. Circulando pelos Estados Unidos, é possível notar as diferenças gritantes entre os bairros americanos e os bairros brasileiros. Para começar, os bairros americanos são separados por categorias e pelo tamanho das residências. Geralmente, as casas norte-americanas são bem grandes e ficam localizadas em lugares diferentes, como no famoso subúrbio. Diferente do que estamos acostumados por aqui, o subúrbio americano é composto por famílias de classe média ou alta, oferecem mais qualidade de vida aos moradores e possuem segurança. Tanto que a maioria das casas suburbanas dos Estados Unidos são bem grandes e não possuem muros ou cercas. As regiões são muito bem cuidadas e possuem toda a infraestrutura necessária para as moradias. No Brasil, o subúrbio é sinônimo de baixa renda, pobreza e falta de oportunidades de vida aos moradores. Porém, a situação pode ser bem diferente conforme os bairros e as ruas. No bairro de Bento Ribeiro, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, muitas moradias são compostas por ruas de casas e com bom padrão de vida aos moradores. Bento Ribeiro também é um bairro conhecido por ter sido moradia de alguns famosos, como a apresentadora Xuxa e o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário. Com isso, é possível perceber o quanto existem diferenças culturais entre os bairros. Voltando aos Estados Unidos, o lado lindo de Nova York é a Times Square, um ponto de encontro no centro de Manhattan. O local, que é um cruzamento de duas grandes avenidas, é puro charme e beleza devido aos seus letreiros luminosos e vasto comércio. E por falar em Manhattan, a suntuosa ilha americana é sinônimo de luxo, riqueza e poder americano. Mas se engana quem pensa que Nova York é puro charme. Existe também a periferia, reduto da prostituição, da violência e do consumo de drogas. Os bairros periféricos não lembram em nada o luxo e a ostentação que Nova York reflete ao mundo. Apesar de algumas divergências, dizem que Nova York é igualzinha a São Paulo, devido ao tamanho, estrutura e pela farta economia local, onde tudo acontece no mundo dos negócios. São Paulo é tudo com a beleza e o charme da Avenida Paulista, mas perde feio no quesito beleza em locais como a Freguesia do Ó, a Praça da República e a esmagadora Cracolândia. Aposto ainda que muita gente não sabia que o luxuosíssimo bairro de Alphaville, em São Paulo, é na verdade um subúrbio dos ricos. No Brasil, muitas moradias são construídas de qualquer jeito.
e não atendem aos padrões exigidos pelas construtoras. É o caso de moradias em favelas, em ruas sem organização habitacional e em muitos outros lugares. Infelizmente, a pobreza, falta de investimentos e a corrupção causam um grande impacto no paisagismo. Infelizmente, o urbanismo no Brasil não segue o mesmo padrão, o que atinge em cheio as perspectivas de uma vida melhor e a organização dos grandes centros urbanos. Nos Estados Unidos, muitos bairros seguem uma padronização com árvores, modelos de casas e edifícios e um alto padrão de qualidade de vida para se viver e morar. Agora, a grande diferença entre as formas de viver e a caracterização dos bairros brasileiros e americanos está nos aspectos culturais. A terra do Tio Sam é uma das maiores potências econômicas do mundo, o que influencia totalmente no modo de vida dos americanos. Infelizmente, não podemos afirmar o mesmo do Brasil, que ainda segue na linha do desenvolvimento. A estética dos bairros ainda está ligada à herança cultural dos nossos antepassados, o que explica a linha de crescimento dos países. No Brasil, não existem leis que impeçam que tudo seja feito na base do como eu quiser. Mas veja só de onde vem parte da nossa estrutura. Comparando Portugal, em que a língua portuguesa é o idioma oficial, podemos encontrar algumas semelhanças entre as ruas do Brasil. Cada país tem um tipo de calçada, mas existem semelhanças notórias entre os caminhos com as famosas pedras portuguesas no Brasil e de Portugal, como São Paulo, calçamento português no Museu do Ipiranga, Rio de Janeiro, as pedras portuguesas nas orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon, Manaus, Largo de São Sebastião e Curitiba, Praça Generoso Marques. Mas não se engane em achar que em Portugal tudo pode ser tão bonitinho e perfeito. Assim como no Brasil, também é possível encontrar buracos, rachaduras, níveis irregulares e muito lixo no meio das ruas. Infelizmente, os brasileiros já estão acostumados a driblar os obstáculos das calçadas. Não existem respeito, limites e leis que coloquem ordem e qualquer bagunça feita pelos próprios cidadãos. Agora existem algumas cidades brasileiras parecidas com as ruas de Portugal. Se você analisar bem, existem muitas semelhanças entre a terra de Pedro Álvares Cabral, com Paraty no Rio de Janeiro, Ouro Preto em Minas Gerais, Salvador na Bahia, Diamantina em Minas Gerais, Olinda no Pernambuco, São Luís em Maranhão e Tiradentes em Minas Gerais. Existem muitos fatores que ajudam a deixar nossas ruas cada vez mais feias, e é fato que a falta de conservação e de interesse do governo, a corrupção e a falta de educação de muitas pessoas são fatais para que as nossas ruas e os nossos bairros não sejam exemplos de estética padronizada. Infelizmente, o descaso e a falta de leis mais rígidas impedem que o urbanismo brasileiro tenha organização que ofereça mais qualidade de vida à população. Mas a pergunta que não quer calar é: será que um dia ainda veremos as cidades serem organizadas, limpas e com um calçamento deslumbrante? Afinal, de quem é a culpa pela desorganização urbana? Escreva aqui nos comentários que eu preciso saber. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai querer entender o motivo das calçadas brasileiras serem tão ruins. E para isso, basta clicar no vídeo que está aparecendo na tela, que em alguns segundos eu te explico tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!